É isso aí, professora, estamos online. E aí, galera, tudo bem? Só pra gente se lembrar, você já tá vendo aí onde você pode me encontrar, né? Mas a gente já fez uma aula parecida, eu tô só repetindo a estratégia que eu havia falado pra vocês. Uma ótima estratégia de estudo é a gente analisar as redações. Eu não sei se você pegou a referência, volto só a te lembrar, Mestre Miyagi, Daniel San, né? E aí a ideia é a gente lembrar que, primeiro, redação se estuda, e aí você pode estudar fazendo análise das redações que ganharam nota 1000, né? Enfim, a pessoa conseguiu cumprir lá todos os critérios que a banca do Enem pede. Analisar as suas correções, ver o que você acertou, ver o que você errou. A gente já está nesse momento do ano para você olhar para trás, né, e falar assim, cara, o que eu tô errando? Eu tô errando crase, então vou revisar crase. E eu tô dando mole em repertório sociocultural, então vou revisar a aula de repertório sociocultural, beleza? A gente vai olhar a redação que eu considero uma das redações mais legais. Eu não sei se você vai se lembrar o que acontece. Na primeira aula que eu gravei, a Ju já fez, a outra professora que estava aqui com a gente, já fez aula de análise de redação, mas a primeira que eu gravei, não deu tempo de a gente analisar essa redação. A gente analisou só a redação do Daniel. E eu falei, gente, lê aí. Mas, cara, eu gosto tanto dessa redação que eu falei assim, não vou deixar só ler aí. Tem que voltar essa redação, a gente tem que pensar juntos e juntas essa redação, porque é uma redação bastante bem feita. De novo, eu considero a melhor redação das notas 1000 que saíram na imprensa, né? No G1, por exemplo, eu tirei de lá, de Emanuele Severino, 20 anos, de Belo Horizonte, porque eu acho que é uma redação que de fato foi pensada. A imagem aí, vou só chegar pro lado, você sabe quem é, né? A gente tem aqui o momento da Constituição, da criação da Constituição de 88, Ulisses Guimarães, né? E eu só lembro do Medo e Delírio em Brasília. Tu conhece esse podcast? Assisto, adoro. Ódio e nojo da ditadura, né? Que é a frase do Ulisses Guimarães, né? Eu tenho ódio e nojo da ditadura. Enfim, sugestão então, né, pra galera ouvir Medo e Delírio em Brasília. Só tem que preparar, se prepare, porque é bem diferente do habitual. Porque a primeira vez a galera, isso aqui é muito estranho, é muita vinheta. É verdade, é porque eu já escuto há um tempo, porque eu tô acostumada. Na verdade, meu consagrado gosta de ouvir, então eu acabo ouvindo também. Mas é isso, é Medo e Delírio em Brasília. A galera não sabe se é informação, se é pra levar a sério, se é humor. Faz sentido. Não, os caras, vou aproveitar, vou pegar a nossa praia da língua portuguesa, a Ju Bastos me permite aqui, e a Bia, né, que dá aula de literatura. Os caras, eles constroem ali um gênero muito interessante, porque eles vão pegar as notícias do Planalto. Gente, ouçam, porque aí vocês vão entender. Assim, eles pegam as notícias do Planalto, eles pegam aquilo que está acontecendo em Brasília e eles botam um monte de vinheta no meio e música. E aí vem um cara com a voz do Alexandre Frota mandando beijo para as pessoas que pedem banda, alô pra não sei quem. Enfim, eles fazem uma construção muito interessante que deixa a gente informado e que as vinhetas levam a gente também às reflexões, né? Porque acho que tem isso, assim, no meio eu tenho ódio e nojo da ditadura, ódio e nojo, porque eles fazem um funkzinho, enfim. Ouçam, acho que vocês vão entender melhor do que a gente está falando. Vamos lá. Vamos analisar a redação igual a gente fez da outra vez, né? A gente lê o parágrafo, depois eu vou destacar coisas do parágrafo que são importantes. Eu sugiro que você também pegue o material, lê a redação toda, depois você volte para a gente fazer essa análise, tá? A cidadania no contexto relativo à Grécia Antiga, perdão, gente, ato falho, foi o tema do ano passado, né? A invisibilidade, registro civil, invisibilidade, a garantia dos direitos, né? A cidadania, tá? Foi o tema de 2021. Essa redação é uma redação nota 1000 do ano de 2021. A cidadania no contexto relativo à Grécia Antiga era restrita aos homens aristocratas maiores de 21 anos que participassem do sistema político de democracia direta do período. Diferentemente dessa conjuntura, a Carta Magna do Estado brasileiro vigente na contemporaneidade concede o título de cidadão brasileiro aos indivíduos nascidos em território nacional, de modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal de nascimento. Nesse contexto, convém apresentar que, em virtude da ausência dessa documentação, diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidades frente à estrutura estatal e, com isso, são privadas da verdadeira cidadania do país. Paramos e eu vou só destacar o seguinte. Isso que eu destaquei em verde, você está vendo aqui, é o repertório sociocultural, né, da candidata que tirou 1000. Aí ela fala lá da Grécia. Beleza, coisa que vocês aprendem nas aulas de vocês, tá? Tô aqui pro ladinho para você conseguir ver. Vocês aprendem isso nas aulas de filosofia. Aí olha a sacada dela. Grécia, ela precisa transitar para o Brasil, porque o tema é sobre o Brasil. Aí ela traz um outro repertório, que é o repertório da Carta Magna.
né? Fazendo essa relação entre a Grécia. Ó, na Grécia, esses eram os considerados participantes políticos. No Brasil, é geral, é para ser todo mundo, né? Você deve saber que a nossa Constituição de 88, a nossa Carta Magna, ela é exemplar para o mundo, cara. Ela é uma das maiores constituições, melhores constituições que a gente tem. A dificuldade é colocar em prática, né? É outra coisa. Mas ela transita para o Brasil, né? Ela faz essa transição para o Brasil, muito bem feita, inclusive, na minha opinião. Aí ela bota lá, nesse contexto, convém apresentar que, em virtude da ausência da documentação, ela joga pra gente, perdão, deixa eu voltar pra cá, ela joga pra gente um problema, ou seja, no Brasil, muita gente não tem essa documentação e anuncia o que ela vai falar. Ela vai conversar, então, com a gente o seguinte, ao longo da redação. Olha, existem muitas pessoas sem essa documentação e a consequência que essas pessoas vão ter, né, é a privação da cidadania. Beleza? Aí a gente vai lá para o desenvolvimento 1. Acerca dessa lógica, é necessário pontuar a dificuldade da parcela da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao procedimento de registro civil. Você está aqui comigo, deve pensar assim, gente, ela pirou porque o texto de apoio dizia que o registro civil é gratuito a partir de 97. Por que ela está falando sobre uma condição socioeconômica? Primeiro ponto, eu falei isso na aula, né, na outra aula que a gente teve para ter atenção ao texto de apoio. O registro civil é gratuito desde 97. E a população antes de 97 que não conseguia pagar pelo registro? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente se lembrar de que você não tem cartório ou outros tipos de equipamentos do Estado, né? Para que o cartório é privado, mas outros equipamentos do Estado, para que as pessoas tirem o registro em todas as localidades, né? Igor já comentou aqui que ele é da Vila da Penha, eu morei na Vila da Penha. Você chega à Vila da Penha, o cartório que tinha ali na Vila da Penha, ao lado do Extra, foi deslocado para o centro da cidade. Irajá, onde eu cresci, né, não tem cartório. Não tinha, não sei se agora tem, mas não tinha cartório. O que eu quero te dizer é que, olhando para o Rio de Janeiro, que é uma cidade metropolitana, estou falando certo, professor de geografia? Sim, sim. É uma metrópole, né? E que é um centro do país, né? A gente já foi capital, gente. A gente tem uma centralização de cartórios nas regiões centrais dessa cidade. E aí esse indivíduo que não tem grana para ir até o cartório, ele não vai registrar o filho. Percebe? O que eu quero dizer é que a Manu, minha amiga que escreveu a redação, que eu nem conheço, ela vai trabalhar esse conhecimento de mundo, percebe? Tá, o registro civil é gratuito, mas ela está dizendo que existe uma condição socioeconômica que impede o registro civil. Aí ela continua. Sob esse viés, destaca-se que, segundo o relatório de 2019 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento, o Brasil é o último país mais desigual do mundo, condição que implica a existência de indivíduos tupiniquins detentores de rendas extremamente baixas, as quais muitas vezes não são suficientes para fornecer condições de vida dignas a essas pessoas. A essa linha, eu já vou comentar o argumento dela, a essa linha de raciocínio, os limitantes recursos financeiros podem impossibilitar o deslocamento desses indivíduos até o cartório, devido aos custos. Assim, Enem, não adianta você me falar que o registro é gratuito. O próprio texto diz assim, existem outros problemas. Se o registro é gratuito e a galera não está se registrando, é porque existem outros problemas. Aí a menina sacou, ela interpretou o texto e dialogou com a realidade. Quais são os outros problemas? A gente paga a passagem para ir até lá, né? E aí ela fecha, né, o texto, o argumento dela. Assim, a acentuada desigualdade social da nação dificulta a promoção da documentação pessoal, especialmente para as classes sociais menos abastadas. Eu marquei aí para você, eu vou vir para o canto, que eu quero te mostrar o seguinte, ó. A gente já fez isso em outro momento. O que está sublinhado no D1 é o tópico frasal, é a ideia central dela. As pessoas não têm grana para tirar o registro civil. Aí ela começa explicando isso assim, ó. O Brasil é o último país mais desigual do mundo, segundo as Nações Unidas. Ah, mas tá. E aí, o que você quer dizer com isso? Ó, com isso, a galera não tem dinheiro nem para o deslocamento. Logo, a acentuada desigualdade social é que impede a documentação. Percebe que a acentuada desigualdade social linka com aquele tópico frasal da vulnerabilidade. O que eu quero só te lembrar, e a gente já viu isso, é que a gente tem um caminho no Enem, e nas outras bancas também, muito comum, que é você não tem número infinito de linhas, você só tem 30 linhas para escrever essa redação. Então, de maneira geral, a gente consegue fazer um esquema que é o seguinte,
tópico frasal, ideia central do parágrafo, primeiro porquê, segundo porquê e conclusão do argumento. Beleza? E a moça, né, que escreve redação, a mineirinha que escreve redação, né, ela vai começar o seu primeiro porquê com o repertório sociocultural, por isso que eu marquei de verde, que é igual o verde lá de cima da introdução, tá? Ela, do repertório sociocultural, ela vai trazer a explicação dela. Ela tá explicando a relação desse repertório. E depois ela conclui o argumento. Eu costumo dizer que esse tipo de redação, eu quando tô lendo, eu imagino o candidato me levando pela mão. Assim, olha, as pessoas vivem uma extrema vulnerabilidade socioeconômica no Brasil. Aí eu, tá, mas e aí? Aí abre uma portinha. Ó, segundo as Nações Unidas, o Brasil tem tanto de desigualdade. Aí eu, tá, e aí? Aí ela abre uma outra portinha e fala assim, essa desigualdade leva a população a ter uma extrema pobreza, que faz com que uma parte dessa população sequer tenha dinheiro para passagem. Ah, entendi. Ah, caraca, então, percebe que ela vai conduzindo a gente na argumentação, que quando chega ao final, lá do assim, né? Você já chega aqui no assim, eu já entendi tudo. É tipo, moça, precisa nem falar mais nada, eu já entendi. A população não tem grana e a falta de grana faz ela não conseguir tirar o documento mesmo que ele seja gratuito. Tá ok? Ih, tá ok não pode não, gente. Foi sem querer se tá ok. Vamos lá. Mas entenderam a dinâmica aqui do parágrafo? Aí a gente continua. Além disso, é importante relacionar a falta de documentos de nascimento com o sentimento de invisibilidade desenvolvido pelos indivíduos sem registros, tendo em vista a privação dos direitos sociais, civis e políticos desencadeada pela problemática discutida. Por que desencadeada? Porque é privação, tá? É a privação que é desencadeada. Só pra gente ficar ligado aí na concordância que às vezes a gente erra, tá? Ela gastou aula de sociologia. Lançou direitos civis, sociais e políticos. Por isso que a gente não pode tirar sociologia do currículo, para a gente poder também entender a diferença desses direitos. Aí ela continua. Sob essa ótica, somente a partir da certidão de nascimento pode-se emitir as carteiras de identidade e de trabalho, bem como o título de eleitor e o cadastro de pessoa física. Nesse sentido, o acesso aos programas do governo, a exemplo do auxílio emergencial, assistência financeira concedida durante a pandemia da Covid-19, a Seguridade Social e o exercício do voto dependem diretamente da existência do registro civil. Portanto, a ausência de documentação formal, torna parte da população invisível socialmente, já que essas pessoas não podem beneficiar-se dos serviços e das garantias do Estado Democrático de Direito. Vamos analisar esse parágrafo? Vou para o canto aqui para você ver, ó. De novo, o que eu sublinhei ali inicialmente? É o tópico frasal, opinião central do parágrafo. Ela está dizendo para a gente que não ter o documento priva esse indivíduo dos direitos sociais, civis e políticos. Isso é sério a beça. Aí, sob essa ótica, somente a partir da certidão de nascimento pode se emitir. Eu quero só destacar, estou lendo tudo para te mostrar o seguinte, quando ela dá esses exemplos, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor e CPF, ela está matando ali exemplos relacionados a quem? Aos direitos sociais, civis e políticos. Percebe? Eu não sei se você pensou nisso, se você fez Enem ano passado, você pensou nisso. Se você não tem o registro de nascimento, você não consegue dar continuidade à sua vida política no país. Você não consegue ter um trabalho formal que pode te garantir uma alimentação suficiente, que tem a ver com direito social, por exemplo, né? Você não vai ter título de eleitor, esse é um direito político, percebe? Aí ela traz um repertório. Eu lembro que eu li semana passada com uma aluna particular e ela falou assim, gente, eu nem tinha pensado nisso. É mesmo, a pessoa para conseguir pegar o auxílio emergencial, ela precisava ter o CPF. Cara, a gente então tá falando, aí ela traz, a segunda explicação dela, a segunda etapa de explicação dela é um repertório sociocultural, percebe? O auxílio emergencial. A pessoa sem o CPF não conseguia tirar o auxílio emergencial. O que eu queria destacar com vocês, e aí eu também fico muito chateada quando eu leio coisas assim, nossa, esse tema eu nem trouxe, nem é tão relevante. Sei lá, a gente tem só 3 milhões de pessoas sem registro civil. Só 3 milhões? 3 milhões é muita gente. Mesmo que percentualmente a gente pense que esse valor seja reduzido, né? Quando a gente joga para toda a população brasileira, a gente está falando de 3 milhões da população que eu acho que a gente não consegue nem dizer que está marginalizada. É mais do que marginalizada. É um perfil da população que a gente sequer se lembra.
Entende o que eu quero dizer? Porque assim, para um sujeito estar à margem, imagina que isso aqui seja a margem. Aí você tem um sujeito aqui dentro da parte de dentro. É uma margem, uma fronteira. Tem os sujeitos que estão dentro. Tem os sujeitos que estão à margem. Embora eles estejam à margem, a gente consegue vê-los. Tá entendendo? Porque pra gente dizer que eles estão à margem, o referencial é a margem. Então, da margem a gente consegue ver. Tá ficando confuso? Igor, você tá ouvindo, tá confuso o que eu tô dizendo? Você está dando a entender? Ó, assim, quando eu falo alguém que tá à margem da sociedade, essa pessoa ainda tá sendo visível. Porque eu consigo dizer, inclusive, que ela tá à margem. Entende? Porque daqui de dentro eu consigo enxergá-la. O cara que não conseguiu nem auxílio emergencial, meu irmão, que não tem nem documento, ele não tá nem à margem. Ele tá num campo de invisibilidade que é mais grave ainda. Isso me lembra, eu vi uma vez, até no mestrado, um trabalho de uma pesquisadora importante, chamada Eli Orlandi, da área da análise de discurso, que é a minha área, embora a gente seja de correntes diferentes. E aí eu me lembro que a professora na época disse que ela fazia uma pesquisa com uma... Vou contextualizar rapidamente melhor. MV Bill faz Falcões Meninos do Tráfico. Um livro, virou série no Fantástico e tudo mais. 10 anos depois, ele volta para saber como estavam esses meninos. O que você acha que aconteceu com esses meninos? Morreram. Então, ele vai tentar recuperar a história desses meninos, 10 anos depois, a partir das relações que esses meninos tinham com mulheres, mães, irmãs, namoradas. E nisso, ele vai, então... isso marcou tanto que eu vi essa história há alguns anos que eu tô com isso na cabeça. Ele vai, então, descobrir que existiam meninas, né, adolescentes, mulheres, que exerciam uma função, que acho que é isso que a Orlandi vai trabalhar, que é uma função que está à margem. Elas eram responsáveis, o serviço delas era fazer sexo oral nos meninos do tráfico. Porque esses meninos, esses homens, não podiam sair dos seus postos de vigilância da favela, né, ali da localização, então elas iam até eles e praticavam sexo oral e eram pagas por isso. Percebe? Porque eles conseguiam, então, ter a satisfação do prazer deles sem sair do posto de trabalho. Eu não sei, eu fico sempre chocada com essa história, porque a gente está, então, falando de uma parcela da população que a gente nem discute, assim, sabe? Porque a gente nem sabe que existe esse tipo de função. Então, eu falo assim, não dá nem pra gente, então, falar que essa população está marginalizada, porque a gente nem sabe que ela existe. E aí é o caso das pessoas que estão sem registro, por exemplo. Estou só traçando um paralelo. Portanto, a ausência da documentação formal torna parte da população invisível socialmente, a que essas pessoas não podem beneficiar-se dos serviços e das garantias do Estado Democrático de Direito. Percebe que essa conclusão novamente é uma retomada lá do tópico frasal? Ela parafraseia direitos sociais, civis e políticos, e ela fala depois de Estado Democrático de Direito. Aí eu já vou marcar pra gente finalizando. Pode ir? Podemos ir? Tudo bem, né? Ó, estamos aí já caminhando pro final dessa análise, dessa redação. Já deixei marcado os... show. Obrigada. Foi muito rápido? Tá bom assim? Tá tranquilo? Faz pergunta aí, a gente responde as perguntas de vocês, tá? Mas a ideia é que você, inclusive... vou voltar a um ponto importante. Ó, reparou os operadores argumentativos? Em cada parágrafo a gente precisa de 2. Então a gente vai ver que em todos os parágrafos a gente vai ter um nesse contexto, a gente vai ter um porquê, a gente vai ter um logo, a gente vai ter um assim, que são os operadores que o Enem vai exigir. Você não precisa a cada ponto botar um operador argumentativo não, tá, gente? Mas ele pode aparecer no meio da frase mesmo, não tem problema. Você bota uma vírgula, joga um porquê, por exemplo. O segundo, D2, né, o segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão precisam ser iniciados com esses operadores argumentativos. Então, a gente tem ali o além disso. Já analisamos isso aqui? Tem o além disso, por exemplo, diante do exposto, conclui-se que. O conclui-se que também é considerado um operador argumentativo. E aí eu já deixei marcado para você, vou chegar aqui um pouco para o canto, são agora as soluções que a gente precisa dar para essa redação, né? A aluna então vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre a dificuldade de deslocamento para o cartório. Então ela tem que resolver essa causa que ela apresentou, tá? Para ganhar o ponto todo na competência 3. E para ganhar o ponto todo na competência 5, ela precisa trabalhar agente, ação, meio ou modo, efeito e detalhamento, que pode estar em qualquer uma dessas partes. Estou passando assim que vocês já tiveram aula de proposta de intervenção, tá? Diante do exposto, conclui-se que o registro civil é um aspecto intrínseco à cidadania no Brasil.
Ela está retomando a tese. Por isso, o governo federal, deverá propiciar a acessibilidade das populações mais carentes que sofrem com a falta de acesso à documentação a esse tipo de serviço. Ação, por meio da articulação das unidades móveis para os cartórios do país. Meio, no que tange esse aspecto, os veículos adaptados transportarão os funcionários dos órgãos de registro até as áreas de menor renda per capita de seus respectivos municípios, um dia por semana. Aí ela está te dando um detalhamento sobre como vai ser essa ação, né? Sobre como vai estar, como vai ser o veículo móvel, as unidades móveis. Ela está detalhando o meio, ela está te trazendo uma informação a mais sobre o meio. Lembra que eu falei lá do texto 1? O texto 1 tinha lá um ônibus parado no centro do Rio de Janeiro. Toda vez que eu releio esse tema do ano passado, eu olho para você e falo assim, mas por que esse ônibus estava parado, gente? Ele é um ônibus, era para ele estar itinerante, não é para ele ficar toda semana parado, não faz sentido, já tem ônibus, então sai com ônibus, né? Com o intuito de realizar o procedimento formal de emissão de documentos de nascimento dos grupos sociais menos favorecidos economicamente. Finalidade. Desse modo, o maior número de brasileiros acessará efetivamente a condição de cidadão, que a gente chama de efeito-defeito, é um outro detalhamento. Então, em termos de elementos da proposta, ela completa tudão e ela resolve também o problema do deslocamento. Tudo bem? Redação redonda, honesta. Igor, esse é um exemplo de redação que não está engessado, que você não vê, né, ali também, não tem uma citação nada a ver, né? Como eu posso colocar? A cara da pessoa que está escrevendo, a personalidade dela. Eu gosto bastante dessa redação, por isso que eu trouxe para vocês, eu trabalho com outros alunos também, que é uma boa redação. Eu chamo uma redação honesta, uma honesta redação de Enem, né? Acho que são articulações extremamente possíveis. A menina, né, a gente vai ver lá no início, eu boto o nome dela e a idade. Ela tem 20 anos, está ali na faixa etária mesmo de ensino médio, né? É o que a gente espera quando a gente corrige bancas de vestibulares. A gente espera um texto de um aluno de 18, 19, 20 anos, porque essa é a média dos alunos que fazem essa prova. Então, uma coisa sou eu corrigindo um concurso de nível superior, outra coisa sou eu corrigindo um concurso de nível médio, que é o vestibular. O vestibular é um concurso de ensino médio. Então, acho que essa redação da Emanuele, muito obrigada, Emanuele, inclusive, não sei se essa mensagem algum dia vai chegar a você, mas muito obrigada por essa redação, que eu tenho trabalhado com ela, acho que é uma redação boa, muito boa para a gente apresentar para os alunos e com ótimas percepções sobre o texto de apoio, porque é isso que a Emanuele teve, ótimas percepções de texto de apoio, né? Um ônibus que não anda, né? Enfim, está lá parado no centro da cidade, as pessoas mais pobres que estão na fila, então o Estado pode tranquilamente, né, ele tem essa informação, né? Porque as pesquisas de amostra de domicílio, pesquisas de IBGE, tem uma noção, né, de quais são as rendas per capita de cada região, de como é que é a população de cada região. Cada bairro tem sua subprefeitura, que também pode fazer esse levantamento, até para pensar, né? Estou falando de temas de Enem de maneira geral, né? Quais são... Você pega uma cobertura vacinal. Quais são... Eita, gente, me engasguei. Perdão. Falo demais. Quais são as regiões que têm menor cobertura vacinal, que a população está menos indo ao posto? Então, aquelas têm que ter intensificação de campanha, por exemplo. Percebe? Quais são as regiões que têm menos crianças matriculadas na educação infantil? Por que obrigada? Porque eu me engasguei com a minha saliva, Igor. Por que elas não estão indo? Porque não tem equipamentos de educação infantil, não tem escola de educação infantil, então você tem que focar no investimento ali. Entende? Os alunos costumam dizer assim... até há 2 semanas vamos falar assim, eu imagino sempre o governo pegando as nossas redações para tentar ter ideia de solução. Eu falei, gente, ingenuidade. É claro que o governo, os agentes do Estado sabem qual é o problema, gente. A gente tem, inclusive, muitas pessoas comprometidas nas esferas públicas e que saberiam e que poderiam, né? Vou dar um exemplo para vocês. O Bruno, que foi assassinado recentemente no Vale do Javari, né? Ele pede a exoneração da FUNAI exatamente porque ele sabe o que podia ser feito ali para a população indígena. Ele pede exoneração, ele pede licença não remunerada porque ele foi exonerado do cargo de liderança, né?
Ele ajudou numa operação contra o garimpo ilegal, ele ajudou a PF. O que eu quero dizer é que, assim, era um funcionário público que a gente tinha, que sabia o que poderia ser feito para o bem-estar da população e do meio ambiente, que usou do seu cargo para fazer políticas que estavam em consonância ali com o que era para a FUNAI. Ele é exonerado do cargo de liderança, ele sabia que o funcionamento da FUNAI era anti-indígena e pede uma licença não remunerada para estar junto com o pessoal da Univaja, né? Para de fato atuar. É isso, assim. Existem muitas pessoas no serviço público que sabem o que poderia fazer, mas existem muitos obstáculos que impossibilitam. A ideia, claro, não é nem que você tem que pensar nas possibilidades e não nas impossibilidades. É isso. Fechamos, ó. Deixa eu para o nosso final, nosso último slide, aí passei demais aqui. Até a próxima, gente. Eita, eu aqui, o Paulo já vai usar o estagiário. Mas gravou ou não gravou? Agora vai.